Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do Fala Fades na TV GGN. Seja qual for o horário que você esteja nos assistindo, chegou o programa semanal onde são debatidas questões atuais e urgentes no cenário socioambiental. Esta é uma edição especial do nosso programa. No formato de uma roda de conversa, trazemos um convidado para ser entrevistado por membros da FADES. Além disso, pela primeira vez, depois de 90 programas exibidos, isso mesmo, 90 programas, temos uma edição gravada, e não ao vivo como de costume. Uma mudança necessária para garantirmos a entrevista com o nosso convidado, o professor Luiz Marques. Luiz Marques é professor livre docente aposentado e colaborador do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, onde foi cofundador do curso de pós-graduação em História da Arte. Foi pesquisador convidado no Instituto Francês de Florença e é autor de ensaios, livros e catálogos sobre a tradição clássica, sobretudo no âmbito da história da arte da Itália nos séculos XIII ao XVI. Entre 1995 e 1997, foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, MASP. E nos últimos 15 anos, tem se dedicado à docência e à pesquisa sobre as crises socioambientais contemporâneas. Nessa qualidade, foi professor convidado na Universidade de Leiden, na Holanda, e publicou artigos, livros, entre os quais Capitalismo e Colapso Ambiental, da editora Unicamp, em 2015, publicado em inglês em 2020, e que em 2016 obteve o Prêmio Jabuti e o segundo lugar no Prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Em 2017 e 2021, contribuiu regularmente com artigos para o Jornal da Unicamp. É atualmente professor sênior da Escola de Ciência, vinculado ao Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, e membro do Coletivo 660, nascido do Fórum Social Mundial. Seus diversos artigos estão disponíveis no sítio da internet através do endereço unicamp.academia.edu/Luiz Marques. Em sua última obra, O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência, Luiz Marques nos avisa no prefácio: vivemos o último decênio em que mudanças estruturais em nossas sociedades podem ainda atenuar significativamente os impactos do processo do colapso socioambiental em curso. Boa noite, professor Luiz Marques. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso espaço na TV GGN, dessa vez no Roda Fades. Obrigado, Perla. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, realmente. Hoje, membros da FADES irão dialogar com o professor Luiz Marques sobre questões abordadas nesse livro. O time é forte e começa com a participação da minha querida Raquel Treiber, doutora em Antropologia e Linguística, coordena o programa SEMADEM Educação, rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenou a Educação Ambiental do MEC de 2003 a 2012, é membro do Instituto Ecoar Fumbea, Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Boa noite, Raquel. Boa noite, Perla. Boa noite, Luiz Marques. Boa noite, Raquel. Para se juntar a nós, eu convido o professor Pedro Jacobi, membro da FADES, sociólogo, mestre em planejamento urbano, doutor em sociologia e livre docente em educação, professor titular sênior do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e editor da revista Ambiente e Sociedade. Boa noite, Pedro.
Boa noite a todas e todos. Uma grande satisfação de estar nesta conversa com o Luiz Marques, com a Raquel, com a Lana, com o Robson, com você, com todos aqueles que vão nos assistir. Como você bem disse, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário em que nos assistam. Convido também o meu amigo Marco Antônio da Lama, antropólogo, pós-graduado em gestão ambiental, mestre em ciências ambientais pelo Procam USP, assessor de meio ambiente da CUT São Paulo, assessor das trabalhadoras e trabalhadores da saúde do Sindicep São Paulo, membro do Fórum Popular da Natureza e da Frente Ampla Democrática Socioambiental. Boa noite, da Lama. Boa noite, Perla. Cumprimentar aqui o professor Luiz Marques, Raquel, professor Pedro Jacob e os demais presentes aqui no Roda Fades. É um grande prazer aqui estar discutindo essa questão tão urgente e importante aí com pensadores e lutadores de peso. E, finalmente, o meu querido amigo Robson Moreno, servidor público municipal na área de resíduos sólidos em Santo André, arquiteto e urbanista pela PUC Campinas, mestre pela FAUSP e doutorando em Planejamento e Gestão de Territórios pela Universidade Federal do ABC. Boa noite, Robson. Boa noite, Perla. Boa noite, Luiz, Raquel, Marco, Pedro. É um prazer e uma honra estar compartilhando essa noite, ou dia, ou tarde, que vocês estejam assistindo esse programa. Bom, a conversa hoje vai ser muito proveitosa, eu tenho certeza, e é não só uma conversa essencial, mas também urgente. E eu logo começo destacando aquilo que o professor Luiz Marques, ou Luiz Marques, como prefere ser chamado, nos anuncia logo nas primeiras páginas do livro, né? Um futuro pior tornou-se agora inevitável, quaisquer que sejam as nossas escolhas. Mas não é algo tão ruim, porque o livro nos traz muita esperança, né? Principalmente quando ele confronta um futuro pior com um futuro terminal. A nossa escolha está aí, né? E o futuro pior, destaca o livro, ele é capaz de redundar em possibilidades crescentes de revisão de tendências, de atenuação de impactos e de adaptação. Então, eu começo passando a palavra para o nosso primeiro, né, convidado a dialogar com o professor Luiz Marques acerca disso que nos traz o livro O Decênio Decisivo, e aí eu passo a palavra para o professor Pedro Jacob, que também prefere ser chamado só de Pedro. Muito bem. Então, este livro, como bem está colocado, de um lado, traz um volume fantástico de dados, projeções e acontecimentos, como bem diz o Luiz, até setembro de 2022. E é surpreendente, não? Quando a gente vai olhando todos esses números, obviamente que a gente não vai registrando eles neste momento, mas é também importante dizer que se trata de uma publicação que é, de um lado, como se colocou, é um alerta, mas também é, de certa forma, um estímulo para que a gente reflita cada vez mais sobre os caminhos possíveis para debater a sobrevivência. Desenho decisivo, como o Luiz menciona, é também citado já, digamos, previamente por integrantes do IPCC, pela pesquisa, pela representante das Nações Unidas também, não? Ou seja, há uma série de agentes que já estão mobilizando para essa discussão do desenho decisivo. Nós sabemos que, e o Luiz coloca, de certa forma, isso claramente, que há um grau de inexequilibrabilidade. Entretanto, nós,
como seres humanos, não podemos perder as esperanças, não? Ou seja, precisamos realmente ter a capacidade, principalmente, de sensibilizar e de fortalecer junto aos diferentes segmentos da sociedade a importância de se debater o tema das mudanças climáticas, da emergência climática, o nome que se preferir dar, não? Principalmente para reduzir uma visão alarmista ou catastrofista, que, obviamente, os indicadores, as métricas, colocam para nós uma enorme preocupação. E, nesse sentido, eu queria, assim, já fazer alguma pergunta justamente sobre o tema do desafio da linguagem e da complexidade desse trabalho tão limitado, não? Então, uma capacidade de sistematizar as métricas com o diálogo com processos históricos e os diferentes atores envolvidos e os agentes envolvidos. Então, eu acho que é importante que a gente reflita, não, sobre a palavra complexidade que está implícito quando falamos do desenho decisivo. E também queria te ouvir sobre aquilo que você chama como a bifurcação no sistema climático, não? E o que está implícito ao analisar e refletir sobre todos estes indicadores e todos estes componentes da complexidade, para que as pessoas percebam cada vez mais o risco de termos pontos de não retorno. Eu começo com essas duas perguntas. Eu acho que, inclusive, esta afirmação do Antônio Nobre, que consta na apresentação do livro, é muito importante, essa ideia do macroscópio simplificador analítico, porque, de fato, é uma encrenca planetária, mas não conhecemos outras sociedades. Então, é a única que temos e com a qual temos que, efetivamente, lidar com isso, não? Ou seja, eu queria primeiro essas duas questões e talvez introduzir um pouco dentro dessa perspectiva essa definição, digamos, do que está colocado como uma ameaça existencial, não? E o quanto que é possível haver algum grau de reversão destes indicadores ecológicos. Essas são muito mais as perguntas que eu poderia estar colocando, mas eu já queria, assim, passar a palavra ao Luiz para que ele nos colocasse para o público, na forma mais clara possível, estes aspectos que precisam ser decodificados para um público mais amplo. Obrigado, Pedro, muito obrigado por essas questões. Elas são muito, muito difíceis de responder, mas exatamente porque elas são interessantes. E eu, antes de mais nada, acho que deveria muito fortemente agradecer a apresentação que foi feita do livro pelo Antônio Norato Nobre, que é um grande cientista, um enorme conhecedor da Amazônia, e que leu o livro inteiro, o manuscrito do livro inteiro, e comentou, e eu devo muito aos comentários dele, para que, em suma, diminuísse os erros, digamos assim. Os erros que sobraram são de minha inteira responsabilidade, claro, mas ele foi de uma enorme ajuda, e exatamente também pelo fato de que ele é um cientista e eu não sou. E exatamente isso me dá uma boa introdução à questão da complexidade, né? A questão da complexidade, quando se trata de sistemas, como, por exemplo, o sistema climático, o sistema Terra, ainda mais, o sistema que envolve todos os outros sistemas, é claro que ele tem um nível de complexidade que escapa, inclusive, aos próprios modelos, por mais sofisticados que sejam. E o que a gente tem que, como autor de um livro, que é um livro, em princípio, voltado para um público inespecífico, ou seja, não é um público de especialistas em clima ou de especialistas em biodiversidade, etc., a gente tem que criar uma linguagem que seja uma linguagem
vamos dizer assim, que esteja a meio caminho entre a necessidade e a tentativa de captar o emaranhado das hipóteses e a interação muito sutil que existe entre elas e os níveis de incerteza que permanecem em todo o discurso científico, de um lado, e de outro lado, criar uma linguagem que não seja pura e simplesmente voltada para si mesma, digamos assim, ou seja, que seja capaz de comunicar a um público que não está necessariamente familiarizado com essa literatura, mas que, de alguma maneira, tem as possibilidades de navegar nessa literatura, navegar nessas questões, para que eles, de alguma maneira, eles, afinal das contas, são o público-alvo, e, portanto, é a eles que eu devo, de alguma maneira, tentar adaptar aquilo que eu fiz. Então, de certa maneira, o que a minha função foi muito de tentar ser um mediador, né, entre essa linguagem desses papers científicos, que são frequentemente escritos de um modo muito codificado, etc., para uma linguagem comum, uma linguagem natural, linguagem das pessoas que estão conversando. Claramente, a língua escrita tem umas certas regras que a língua falada não tem, portanto, eu tenho que me subordinar a essas regras da língua escrita, com um certo nível de consistência, de economia, de escolha de vocábulos, etc., mas, basicamente, a ideia era essa. A ideia era tentar trazer, antes de mais nada, para mim mesmo, porque eu não sou um cientista. Então, me familiarizei com isso ao longo de agora 15, 20 anos, talvez que estou estudando isso, mas eu não permaneço não sendo cientista, no sentido que eu não faço pesquisa sobre o comportamento dos fenômenos. Né? É isso que caracteriza um cientista. É aquele que faz pesquisa sobre o comportamento dos fenômenos. Eu chego depois que o cientista apresentou o seu trabalho e tento fazer com que essa linguagem seja... Agora, tudo isso, naturalmente, sempre numa perspectiva, né, Pedro, que é a perspectiva de não é simplesmente fazer uma coxa de retalhos dos artigos, mas é procurar, de alguma maneira, sintetizar isso num vetor específico, que é mostrar a gravidade do problema. Né? Que é mostrar a gravidade do problema. Então, essa é o que eu posso dizer sobre complexidade, para não me estender muito, seria essa questão. A outra, a questão da bifurcação, que eu acho que é muito importante, e que é o seguinte, quer dizer, em 2018 houve aquele artigo muito importante, feito pelo Will Steffen e vários outros, o Tom Rockström, o Schellnhuber, etc., sobre os grandes patriarcas na Europa, digamos assim, dos estudos sobre mudança climática, que se falou exatamente a ideia de que, bom, o sistema climático pode transitar mais ou menos abruptamente para outro estado de equilíbrio em níveis de aquecimento muito menores do que aquilo que se pensava, do que os modelos previam antigamente. E esse nível seria em torno de 2 graus Celsius, ou seja, há um risco muito elevado de uma transição rápida, abrupta, de equilíbrio desse sistema climático, evidentemente para um outro equilíbrio extremamente adverso, né? Extremamente hostil para as espécies que vivem no sistema anterior, entre as quais a nossa espécie. Mas o que eu acho que eu queria falar, a partir dessa plataforma de ideias e de percepções, etc., o que me interessava dizer, disso na introdução do livro, é que existe uma grande bifurcação e existem também bifurcações menores, bifurcações de transição, digamos assim. E uma delas, que é exatamente aquela sobre a qual eu chamo a atenção, e que os outros, que não conheço isso na literatura, é que nós já vivemos uma bifurcação, no sentido em que o sistema climático jamais voltará, pelo menos numa escala de tempo histórica, a um nível de aquecimento menor do que 1 grau Celsius em relação ao período pré-industrial. Quer dizer, o aquecimento de 1 grau Celsius, aquecimento médio global, não é, terrestre, marítimo combinado, etc., em relação ao período pré-industrial. Então, isso já é uma bifurcação, isso já é uma primeira bifurcação, ou seja, nós entramos agora num equilíbrio do sistema climático em que ele não voltará mais a ter essas temperaturas que eram típicas do Holoceno. Porque nós sabemos que, vamos dizer assim, ao longo de todo o Holoceno, esses quase 12 mil milênios que ocorreram desde a última glaciação, a deglaciação, o sistema climático ele nunca variou mais de 0,5 ou a 0,6 graus Celsius para cima e para baixo em relação ao período de 1960 a 1990. E agora nós entramos, portanto, numa outra fase, uma fase que nós nunca vivemos ao longo da história da civilização, que é a fase em que o sistema climático estará
pelo menos 1 grau Celsius acima do período pré-industrial, e nós hoje já sabemos que não poderíamos dizer que estará pelo menos 1,1 grau Celsius, ou mesmo 1,2 graus Celsius. Mas vamos falar em termos de 1 grau Celsius, porque aí o nível de certeza é muito maior, né? E a terceira questão que você colocou, Pedro, é a questão da reversibilidade, que um pouco já respondi anteriormente, ou seja, quer dizer, nesse aspecto não há reversibilidade, pelo menos na escala do tempo histórico, na escala do tempo que nos interessa. Claro, não estamos falando de tempo geológico, a Terra continuará a ter as suas variações, etc., em função de diversas variáveis, sobretudo no caso da temperatura em relação às concentrações atmosféricas, né, de gás de efeito estufa, mas nós, nesse nível nesse horizonte de tempo que nos interessa, que é o horizonte de tempo histórico, não é mais reversível isso, né? Não é mais reversível, a menos que, claro, exista uma interferência antrópica muito importante, que nós sejamos capazes de retirar gás de efeito estufa da atmosfera na escala necessária para que o, vamos dizer assim, o ponteiro do clima, o ponteiro da temperatura global possa ser mexido, né? Eu não acredito que sejamos capazes de fazer isso, pelo menos a curto e médio prazo. E nem sei se nós deveríamos fazer isso também. Bom, diante dessa primeira resposta do Luiz, né, Luiz, você já anuncia isso também, né, o sistema Terra como um ator incontornável da trama da história e que nos resta poucas escolhas, mas nos restam escolhas ainda, né? Eu vou convidar agora o Dalama para também trazer aqui seus questionamentos para o Luiz. Boa noite, Dalama, com você. Oi, Dalama. Boa noite, Paulo, obrigado. Luiz Marques, para não chamá-lo de professor, mas quando a gente chama de professor, acho que é no melhor sentido da palavra, né? Bom, a questão aqui, a gente trabalha muito com a questão das emergências climáticas, né? Mas conforme você destaca em diversos artigos, livros, né? Essa é uma parte das problemáticas socioambientais que nós temos, né? Dentre outras, a questão da aniquilação da biodiversidade, a intoxicação agroindustrial dos organismos vivos, bem como, né, poluição por resíduos sólidos, poluição por agrotóxico de solo, corpos hídricos, né, água, a questão da escassez da água doce e as desigualdades sociais extremas, né? E acho que a gente pega um pouco do gancho do Pedro Jacobi, né, com relação a essa complexidade das respostas que têm que ser dadas perante essas questões, né? E a grande questão, a gente fala muito da emergência climática, que realmente é um problema, né? Uma hecatombe que está se desenhando, mas mesmo que, conforme você disse, né, mesmo que a gente conseguisse reverter esse quadro, né, de acúmulo de gases de efeito estufa, ainda sobrariam outras crises, né? Por exemplo, a pegada do plástico, né, como você coloca, que a pegada do plástico é tão grave quanto a pegada de carbono que nós temos na atmosfera, né? E uma segunda questão que se liga aí também é que, muitas vezes, nos movimentos sociais, nos planos de governo, né, a gente tem pautas importantes, né, como saúde, educação, habitação, emprego, renda, segurança pública, entre outras, né, acabam se colocando à frente das pautas ambientais, muitas vezes, né? A impressão é que as pautas ambientais sempre ficam num lugar secundário, né? De modo que na hora que essas pautas se tornarem urgentes, né, para os planos de governos, para os movimentos sociais, para as empresas, né, na hora que essas pautas se tornarem realmente urgentes, não vai haver mais tempo para recomposição dos ecossistemas planetários, né, e daquilo que os liberais chamam de serviços ambientais, né, que os ecossistemas prestam para a gente, né, mas que né, o ar que nós respiramos, a água limpa que nós podemos, né, tomar, os alimentos saudáveis que nós podemos comer, né, um clima agradável e propenso à vida, né.
Então, nesse sentido também, o que a gente... Isso tem mudado um pouco, né? Por exemplo, o movimento sindical tem colocado as pautas socioambientais cada vez mais na ordem do dia, né? Os governos também, a gente vê aí uma mudança bastante significativa, né, entre o último governo de morte e um governo de esperança que se anuncia, né? Mas o que falta para que essas pautas ambientais se incorporem de vez na ordem do dia, assim, com a urgência, né, que ela demanda? É isso. Então, Dalama, eu acho que você está tocando num ponto que é realmente nevrálgico, né? Que é essa questão, quer dizer, se nós pudermos falar, bom, nós temos uma série de crises sistêmicas nas sociedades e no modo de funcionamento do planeta, no modo de funcionamento físico, biológico, químico do planeta, e a gente percebe que o problema maior é o problema climático, é aquele que é mais transversal, digamos assim, mas ele é, ao mesmo tempo, aquele que se deixa perceber de uma maneira mais indireta apenas. Né? Se você sair na rua e eu sair aqui na rua, a gente não vai encontrar um clima que nos pareça completamente anômalo, completamente anormal. Está um pouquinho mais quente do que o normal, um pouquinho mais frio que o normal, mas isso não parece alguma coisa que os nossos radares individuais, sensíveis, cotidianos, etc., captam como alguma coisa completamente absurda e que nós temos que reagir imediatamente em relação a isso. Não, preciso que haja muita mediação conceitual para que a gente possa entender a gravidade do problema. Contrariamente aos outros problemas. Quando você vê, por exemplo, o problema que você falou muito bem, né, que é a questão da poluição industrial, da poluição química industrial, que aparece para nós de uma maneira muito mais forte, com níveis de poluição da água, como você disse, níveis de poluição atmosférica, doenças cardiorrespiratórias que começam a aparecer cada vez mais, etc., que nos afetam de uma maneira muito mais direta, né? Então, você tem uma certa dificuldade de fazer as pessoas entenderem que o problema do clima, embora ele não conflite com os outros problemas, né, ele deve ocupar muito fortemente uma certa posição central nas políticas públicas. E isso tem, além de não ser exatamente alguma coisa que apareça com a gravidade que ela tem, na nossa percepção sensorial, isso tem um outro problema também, que é o fato de que você pode ter uma política pública contra a poluição, você pode limpar um rio, por exemplo, você pode obrigar os carros a terem filtros, você pode ter políticas públicas de eletrificação do transporte, nada disso, que é absolutamente necessário, vai contra o coração do modo de funcionamento do sistema econômico capitalista, ou qualquer outro. Por quê? Porque nós podemos fazer tudo isso e continuarmos fazendo a economia funcionar sem nenhum problema. Aliás, pelo contrário, ela poderá até funcionar melhor, criaria empregos, etc., etc. Mas quando você atinge dois elementos fundamentais, que é o sistema energético e o sistema alimentar, que são a grande causa do sistema climático, você tem que se voltar contra a produção de combustíveis fósseis. Aí você tem um problema gigantesco. Por quê? Porque toda a nossa sociedade funciona à base de combustíveis fósseis. Vamos dizer, 80% ainda da demanda de energia primária das sociedades é satisfeita pelos combustíveis fósseis. E a transição para fora deles é alguma coisa que não é imediata. E não só não é imediata, como ela demanda também uma pegada ecológica muito grande. Nós temos que fazer muita mineração, por exemplo, para fazer todas as torres de energia eólica, a questão toda da mineração para as baterias, etc., etc. Então, você tem um problema de transição que contraria interesses imensos, claramente da indústria dos combustíveis fósseis, mas também da indústria da agroquímica, porque você tem um sistema alimentar que é responsável por 1/3 das emissões de gás de efeito de estufa. E esse sistema alimentar é um sistema completamente desfuncional. Quer dizer, é aquela coisa de que você planta soja no Mato Grosso ou na Amazônia para alimentar porcos do outro lado do mundo, ou frangos, ou peixes, o que quer que seja.
E esse sistema, evidentemente, não funciona. Nós sabemos que ele não funciona, né? Mas para você desmontar essa engrenagem, ela é muito mais difícil de fazer do que, por exemplo, você combater a poluição. Sem querer diminuir a dificuldade de combater a poluição, mas você consegue fazer isso sem ferir interesses existenciais da engrenagem do sistema econômico. Então, isso para mim é uma das grandes dificuldades, porque nós estamos confrontados com um problema que obriga a gente a mudar o paradigma fundamental do funcionamento do sistema econômico. Não é melhorá-lo, não é aperfeiçoá-lo, não é despoluí-lo apenas, é mudar o princípio a partir do qual ele funciona, que é exatamente os combustíveis fósseis e o sistema alimentar globalizado, né? O sistema energético e o sistema alimentar, que são o coração, né, das crises, e aí envolve não apenas a mudança climática, mas envolve também, tanto quanto, a aniquilação da biodiversidade, porque claramente é isso que está acontecendo quando você desmata, destrói florestas, destrói ecossistemas inteiros para plantar soja, para plantar milho, para exportá-lo. E tudo isso, se você recuar ainda mais, você vai encontrar o quê? Um sistema alimentar baseado em proteínas animais. Porque a soja é basicamente, mais de 80% dela é destinada à ração animal. E, portanto, no fundo, você tem um sistema que é um sistema baseado em nutrientes de origem animal. E é isso que nós temos que diminuir. E é muito difícil diminuir isso, porque as pessoas estão, de um lado, elas estão muito fortemente enraizadas nos seus hábitos pessoais, no consumo de carne, e, em segundo, porque a carne, desde sempre, representou uma espécie de status social. Quando você adquire um certo status econômico, você é um consumidor de carne. E tirar esse vínculo entre você, poder se sentir como um membro, um consumidor da sociedade, sem, por causa disso, ter que comer carne, é outro elemento psicológico, emocional, difícil de você alterar, né? Então, acho que aí nós temos um big problema. Eu não sei se eu respondi a sua questão. Respondeu sim. Continuemos no debate, a gente vai trazendo os outros elementos. E o livro, né, Luiz Marques, ele aprofunda mais a questão da própria incompatibilidade do capitalismo global, né, com as condições da nossa sobrevivência, né? E você vai pontuando quais são essas condições, mostrando essas incompatibilidades, né, que vão muito além só de questões tecnológicas, mas é de mudança, né, do próprio sistema econômico, político e de cultura também, né? Então, eu vou aí reforçando a necessidade da leitura desse livro, viu, Luiz Marques? Porque ele, de fato, né, como eu falei lá no início, ele não é só fundamental, mas é uma leitura urgente também para esclarecer qual é o caminho que a gente está seguindo, e acho que a sociedade ela tem o direito de participar da escolha desses rumos, né? E você também traça isso muito bem quando você fala dos países, né, que são os maiores emissores e que nos tolhe da participação justamente desse caminho que a gente está seguindo, né? Eu vou convidar agora, eu estou cheia de perguntas também, mas eu vou deixar para o final, né? Porque aqui me cabe apenas a condução da mesa por hora, mas eu estou acumulando aqui os meus questionamentos também, professor. Estou esperando as suas perguntas. Eu vou convidar agora o Robson para também trazer suas contribuições nesse bate-papo tão importante e, ao mesmo tempo, gostoso. Robson, com você. Está sem som, Robson. Agora sim. Agora estão me ouvindo. Perfeito. Perfeito. Luiz Marques, é uma honra e um prazer poder estar colaborando com esse bate-papo aqui na Roda FADES. Eu ainda não li o seu livro, eu li o anterior, né, que é do Capitalismo e Colapso Ambiental.
Mas, assim, me chamou a atenção, lendo aqui o prefácio do seu livro atual, uma informação que eu gostaria de amarrar com algumas questões que você colocou aqui, especialmente na conversa com o Pedro Jacob e também com o Marco, que é o seguinte: você fala no capítulo 7, você cita um autor, o Tim Lenton, né, em que, mesmo que a gente consiga baixar, né, ou não chegar em momento significativo, a gente pode ter respostas, né, a possibilidade de ter respostas climáticas tão duras e tão fatais para a espécie humana, como se fosse... aí tem uma relação com nichos climáticos e tudo mais. Essa informação me chamou muita atenção, até porque nós estamos com essa perspectiva desse super El Niño que nós vamos ter provavelmente agora para o final do ano, início de 2024, quer dizer, o 2024 será sobre esse super El Niño, e eu fico vislumbrando questões, tentando trazer essa informação que muitos ouvintes ainda têm um pouco de dificuldade de pensar esse abstrato, de situações como o que aconteceu no Canadá e nos Estados Unidos, que os incêndios florestais foram de tal monta em que invadiu o país vizinho, né, com um nível de fumaça, de poluição, com temperaturas jamais registradas. Assim, eu queria também colocar essa questão numa perspectiva que você estava conversando com o Marco, dessa questão de trazer, né, essas informações, essa seriedade dessas informações para que o público possa entender. E, ao mesmo tempo, essa questão de que o capitalismo já não está dando mais, né? Que está fazendo água. Até um autor, acho que é o Mendel, que fala do capitalismo tardio, né? Que já nós devíamos estar com um outro modelo. E tem vários autores que trabalham naquela perspectiva de que, quando o capitalismo está num momento de crise muito forte, aparece a tecla nazifascismo, né? E uma das modalidades que essa extrema-direita trabalha sempre foi com a questão de negar a realidade, criar uma realidade virtual paralela que não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, junta-se tudo aquilo que você já colocou para o Marco, Luiz, quer dizer, essa dificuldade que nós temos por conta das mudanças climáticas, elas são, às vezes, só com eventos extremos que a gente percebe o quão grave é a crise, aliado a essa questão de pensamento binário de muitas pessoas que são levadas a isso, a questão dos algoritmos. Então, eu queria colocar um pouco nessa perspectiva política, né, e de a gente entender melhor essa gravidade de um assunto que é extremamente complexo, mas, por outro lado, né, aí nós temos aí as grandes empresas que se beneficiam do status quo, trabalhando no sentido contrário, né? E essa negação da realidade, Luiz. Olha, Robson, você sabe que o que você está dizendo me remete a um artigo que eu acabei de ler no Le Monde, que se chama, estou com ele aqui na minha frente, se chama Os Conservadores Europeus sob a influência da extrema-direita. É um artigo bem interessante, que faz um balanço de como a extrema-direita na Europa, que tem essas características que você bem disse, que são, vamos dizer assim, é difícil dizer que sejam nazifascistas ou neofascismo, ou existem diversas denominações para caracterizar as relações entre essa extrema-direita e a tradição fascista. Né, o Humberto Eco falava do fascismo eterno, né? Então é difícil a gente, não importa, né? A gente entende do que estamos falando, né? Aliás, tivemos uma experiência trágica aqui no Brasil entre 2018 entre 2019 e 2022, mas muito próxima disso tudo. O que mostra esse artigo é exatamente isso, ou seja, a ideia de que havia uma esquerda e uma direita, e marginalmente a esse tabuleiro do sistema político se situavam grupos de extrema esquerda e grupos de extrema direita. E o que tem acontecido nos últimos anos é que a direita começou a ser, de alguma maneira,
ela começou a desdemonizar a extrema-direita, começou a normalizar a extrema-direita, começou, no fundo, mesmo que onde não há acordos formais, começou, de alguma maneira, a fazer suas as colocações da extrema-direita. Em alguns lugares você vê claramente composições típicas, como aconteceu na Suécia, como aconteceu na Finlândia, e você tem emergência de regimes muito autoritários, como é o caso da Hungria, como é o caso da Polônia, e você tem a emergência de neofascismos explícitos, como é o caso da Itália, por exemplo. A Espanha hoje já é um sistema político que não consegue contornar a presença da Vox, né, do grupo de extrema-direita. Portugal também existe uma emergência dessa questão, e é muito, infelizmente, é bastante verossímil imaginar que as próximas eleições na França deem a Marine Le Pen uma chance maior do que ela jamais teve nas eleições. Então, claramente, você está vendo né, em inglês a gente fala um shift to the right, mas não é um shift to the right, é um shift to the far right, né, para a extrema-direita, né? Sim. Uma extrema-direita, e eu acho que isso aí aconteceu no Brasil também, etc, etc, e a gente pode, de alguma maneira, entender um pouco o que isso significa, ou a lógica desse processo. E a lógica desse processo é porque exatamente o sistema capitalista, o sistema global capitalista que emergiu da Segunda Guerra Mundial e que funcionou muito bem dentro do seu próprio paradigma até os anos 80, e de alguma maneira foi capaz de prover, de fornecer uma série de indicadores de progresso social, a construção de uma social-democracia e mesmo a construção de um sistema que era tão capaz de produção de riqueza de excedente, como era o caso dos Estados Unidos, que mesmo as migalhas já representavam, digamos assim, um aumento grande para as classes populares, etc., um aumento significativo do padrão de vida. A partir da crise de petróleo de 73, depois a segunda crise de petróleo de 79, depois toda a emergência desse neoliberalismo do Reagan e da Thatcher, que comandaram um novo processo econômico, Estado mínimo, liberação completa do sistema financeiro, etc. Esse sistema começou a não fornecer, né, a não fornecer mais aquilo que ele havia fornecido ao longo dos anos 50, 60 e 70. E isso faz com que o quê? E, de outro lado, você tem uma esquerda que foi desidratada e que sofreu os impactos, vamos dizer assim, claramente, do fracasso do sistema soviético, um fracasso brutal do sistema soviético. E que, portanto, a esquerda perdeu muito da capacidade que ela tinha de convencer a sociedade de que era possível uma superação do capitalismo. Então, se não é possível a superação do capitalismo, e se o capitalismo tal como nós temos, ele não fornece mais aquilo que ele promete, bom, então eu vou pegar uma alternativa que seja fora do sistema, e essa alternativa que está agora à mão é a extrema-direita. E isso é muito forte, né? E isso claramente é impulsionado, acelerado por aquilo que você falou também, que é a nova força dos algoritmos, das redes sociais, das corporações da Big Tech, né, o caso mais assim, grotesco é o caso do Elon Musk, né, quando ele compra o Twitter, e que põe o Twitter para funcionar como uma alavanca da desinformação, do negacionismo climático, etc, etc, mas isso está presente não só no Twitter, está presente no YouTube, está presente no Google, está presente em toda a parte, Instagram, Telegram, então nem se fala. Então, então esse sistema é um sistema que está claramente retroalimentando essa tendência, essa enorme insatisfação que a sociedade tem em relação ao sistema liberal, ao sistema de funcionamento, tal como ele foi colocado, à nova ordem mundial, a Pax Americana, com todo o seu aparato institucional, né, o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, toda essa estrutura, digamos assim, de funcionamento que rege, né, a Organização Mundial do Comércio, que rege as trocas de mercadoria, a acumulação de capital, etc., elas não são mais agora capazes de... e, em parte, elas também não são capazes, em parte, elas também não precisam, porque elas fizeram isso porque havia o sistema socialista. E, de alguma maneira, elas precisavam provar que elas eram capazes também, nesse sistema de concorrência, elas eram capazes também de fornecer benefícios à sociedade. Agora não existe mais o sistema capitalista, então não há mais a concorrência, essa é a mentalidade de única realidade possível, né? Então, acho que essa é uma das grandes questões políticas que a gente precisa afrontar
para que a gente tenha, para que a gente possa, de alguma maneira, ser capaz de trabalhar com os problemas da emergência, né? Você começou falando sobre o Lenton, né? O Timothy Lenton, e esse trabalho sobre a questão dos riscos que são crescentes. Esse conceito de risco, Robson, é um conceito fundamental, né? Quer dizer, porque como o sistema é muito complexo, já dizia então, né? Já era sublinhado isso pelo Pedro. Como isso é muito complexo, nós não temos capacidade de afirmar com certeza aquilo que vai acontecer. Nós sabemos aquilo que não vai mais acontecer, né? Mas nós não sabemos diretamente. Então, e esses riscos são cada vez maiores. A gente trabalha com esse conceito de risco, esses riscos são cada vez maiores. E nós sabemos que esses riscos são muito elevados a partir de 2 graus Celsius de aquecimento médio global. E nós sabemos também que nós já estamos condenados a um aquecimento médio global de 2 graus Celsius. Então, nós temos diante de nós um problema de alça de retroalimentação, e por isso o conceito de decênio decisivo, né? Porque se nós não assumirmos agora, de alguma maneira, uma política que seja uma política consequente à altura da gravidade do problema, vamos dizer assim, as próprias alças de retroalimentação do sistema climático vão sentar na cadeira do piloto. E tudo aquilo que nós fizermos nós vamos ter que fazer cada vez mais para obter resultados cada vez menores, né? Enquanto que ainda nós podemos hoje ter uma relação de custo-benefício muito interessante se nós, por exemplo, diminuirmos radicalmente as emissões de gás de efeito estufa. Nós teremos um impacto sobre a aceleração do sistema climático que seria muito importante. Se nós começarmos a fazer isso depois dos anos 30, a nossa capacidade de reverter ou de desacelerar esse processo é muito menor. Vamos lá, eu vou convidar agora a Raquel para também fazer as perguntas dela, e a gente vai fazer mais uma rodada ainda com os nossos convidados, viu, Luiz? Maravilha. Raquel. Eu não sei se eu estou sendo muito longo das minhas respostas, mas você vai me falando aí, viu, Perla, por favor. Está perturbador e instigante ao mesmo tempo. Então tá outras surgirão a partir das suas colocações, que não estão se alongando, não. Elas estão sendo pertinentes e no tempo necessário para que a gente minimamente debata um tema tão complexo e profundo como esse, viu, Luiz? Então tá ótimo. Oi, Luiz. Então, oi, Raquel. Então, eu estava lembrando de um filme que o Al Gore fez há anos atrás, que chamava Verdade Inconveniente. E aí eu li umas partes do teu livro já, e eu percebi que é muito diferente, né? Você não trata dessa coisa científica assim, com esses dados que ele colocava, assim, subia numa escada para mostrar o quanto estava subindo a temperatura e os desastres, e, de repente, ele vinha com propostas assim completamente bobas, né? Sem um questionamento do sistema como ele é, e sem a possibilidade da gente ter essas propostas para uma política de sobrevivência, né? E que isso você faz. E eu, pegando no finalzinho aí da tua conversa, agora, da última questão, que você fala de riscos, né? E você mesmo trouxe no teu livro uma frase do David Suzuki, que diz assim: estamos num carro gigantesco em vias de se chocar contra um muro e todo mundo continua discutindo sobre onde cada um vai se sentar. Né? Eu achei isso bem interessante. É formidável essa frase. Né? É formidável. Mostra tudo, assim, o que está acontecendo. Então, eu fiquei pensando, né, com relação a esses riscos, né, com os quais eu tenho trabalhado muito, dos desastres que vão aumentar e já estão aumentando, a gente está acompanhando essa coisa concreta na vida das pessoas, né, que é esse aumento da frequência e da intensidade dos desastres. Mas e a gente pensa assim, os desastres eles estão acontecendo do jeito que eles estão acontecendo por conta da insustentabilidade sistêmica, né, no planeta. E
E essa insustentabilidade sistêmica do sistema social, que gera vulnerabilidades e que atua nas vulnerabilidades, né? E sistema econômico, sistema político, eu diria até um sistema ético que é insustentável, né? Com todas essas políticas de extrema-direita que estão acontecendo e só aumentam a insustentabilidade. E, por isso, eu fico questionando, né? Eu gostaria de ouvir você, porque para a gente trabalhar na prevenção de riscos de desastres, nós precisamos trabalhar com sustentabilidade. Quer dizer, as comunidades precisam trabalhar e começar a pensar em termos de sustentabilidade, né? Uma das propostas é realmente partir para o vegetarianismo, né? E você falou na resposta para o Pedro, eu acho, sobre essa questão de comer carne, né? Da macro, né? De exportação, mas também de alimentação e de status por comer carne. Isso é insustentável, mas isso dá para a gente trabalhar agora, né? Com a população, eu acho. E, então, o que seria essa economia da sustentabilidade? Eu acho que, de novo, né, um outro ponto completamente fulcral, né, nessa questão toda que você está colocando, que eu acho que, quando você fala o que é possível fazer, né, para nós criarmos uma economia de sustentabilidade, aí você tem duas questões, e as pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes, de equilibrá-las. Uns falam assim, não adianta fazer nada individualmente, porque o problema é político. E outros falam, não, a questão pode ser que seja política, mas tem que começar por cada um de nós. E essas duas ênfases revelam muito, muito fortemente dois tipos de personalidade, né? Dois tipos de percepção do mundo, que são muito interessantes, mas que, ao meu ver, sim, são parciais. Ou seja, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é necessário que nós façamos como indivíduos e aquilo que é necessário que nós façamos como cidadãos, ou seja, como entidades políticas, digamos assim. E eu acho que as duas coisas são completamente compatíveis. Não existe incompatibilidade nenhuma entre elas. Muito pelo contrário. Então, quando você me pergunta, por exemplo, a questão, o que nós podemos fazer? Eu pergunto assim, como indivíduos nós podemos fazer muita coisa. Nós podemos fazer, para começo de conversa, pensar um pouco melhor na nossa alimentação. Eu costumo falar eu não falo para pessoas que estão comendo carne, porque eu não quero estragar o prazer delas comerem carne, mas eu falo por escrito, pelo menos de forma um pouco individual, cada bife que você põe no seu prato é uma árvore que você tirou da Amazônia, né? Então, essa ligação tem que estar presente na mente das pessoas. E eu acho que aí é uma maneira de você, de alguma maneira, trabalhar uma reorientação, né, da sua posição na sociedade. E não é só isso, é a questão também do consumo, é a questão da relação com os resíduos industriais, né, com lixo, em suma, etc, etc. Tudo isso faz parte de um dossiê enorme, que é o dossiê da atividade individual. E também, como você bem lembrou, a questão do CEMADEM, você tem que ter uma enorme, tem que aguçar a sua percepção de que existem hoje comportamentos no sistema climático que são muito mais propensos, muito mais susceptíveis a anomalias dramáticas, catastróficas. E, portanto, a gente tem que ter também uma política no sentido, por exemplo, de uma habitação que seja um lugar mais protegido. Portanto, aí nós já transitamos para a política pública. Né? E essa questão da política pública é completamente fundamental. Nós temos... O problema não vai se resolver se não houver mudança radical na política pública. Mas ele também ele não se esgota na política pública, ele tem que também convocar questões individuais. O que fazer, né, Raquel? Eu acho que um dos elementos que você sabe 10 vezes melhor que eu é a educação, né? É a questão de como é que nós vamos, de alguma maneira, comunicar isso que a gente sabe para pessoas que sabem outras coisas, mas não sabem isso. E que tem que saber, né? E que tem que saber. E a primeira coisa que eu diria em relação a isso,
fala o seguinte, quer dizer, a universidade foi capaz de dizer muita coisa, muito daquilo que nós sabemos é graças à pesquisa científica que está fundamentalmente centrada na universidade. Mas a universidade não está trabalhando de uma maneira coerente em relação àquilo que ela descobriu, daquilo que ela sabe. Por quê? Porque a grade curricular da universidade hoje é uma grade que pertence inteiramente ainda ao século XX. É basicamente uma grade curricular que não ensina a dura realidade da emergência climática. Ensina como você fazer uma ponte mais longa, como você fazer um carro mais rápido, como você fazer um transistor menor. É isso que ela está ensinando. Ou como você aumentar o seu PIB. E isso não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Isso aí é coisa que interessava ao século XX. O século XXI significa... O que significa o ensinamento que nós temos que ter para sermos sustentáveis no século XXI? É diminuir a pegada, a interferência antrópica no sistema Terra. Quando a gente consegue uma tecnologia nova, e a gente precisa de tecnologia, que seja capaz de fazer isso, a gente está indo no bom caminho. Quando a gente usa uma tecnologia que demanda mais recursos de mineração, que demanda mais energia elétrica, ou o que quer que seja, a gente está indo no mau caminho. Né? Não achei que exista, não acho que exista na universidade ainda uma clara percepção da diferença entre as duas coisas. Para eles é pôr o pé no acelerador e continuar. Né? E a gente, ao contrário, tem que pôr o pé no freio. Né? Então, não sei se eu respondi muito bem a sua questão, mas ela me suscitou pelo menos essas outras reflexões, entende? Bom, nós vamos começar uma nova roda de conversa com nossos convidados, mas eu queria também trazer aqui alguns questionamentos que são frutos, Luiz Marques, de angústias, e eu acho que angústias compartilhadas, né? Nós falamos da própria situação do país, que sai de um governo destrutivo, genocida, para um governo de esperança, e que se propõe, inclusive, tanto internamente como no plano global, internacional, ser um protagonista, né, do diálogo e das ações climáticas. Mas dentro desse cenário, você pontua também no livro que as negociações diplomáticas de gabinete, né, e soluções de mercado, você pontua que elas são absolutamente insuficientes para a contenção de riscos e para tomar aquele caminho, que é um caminho, né, de risco, mas não é um caminho do nosso extermínio. E ao lado desse modelo capitalista global que não dá conta das respostas e das medidas que nós precisamos para um caminho que garanta condições da nossa sobrevivência, a gente tem questões que fogem, inclusive, ao controle interno da política nacional, né? O livro também ele traz o anúncio de um general americano dizendo que é provável que em 2025 Estados Unidos entre em guerra com a China, né? A gente tem também um livro, críticas a respeito das possibilidades da própria conferência, das conferências do clima e das conferências pela biodiversidade. Então, como, né, enquanto país, e passando agora para além das ações individuais, como podemos e quais são, né, essas políticas de sobrevivência em cenários, em conjunturas que muitas vezes nós não vamos conseguir também controlar, né? E aí eu acho que isso tem a ver, inclusive, com o seu livro anterior, Capitalismo, né, e o Colapso Ambiental, quando você fala lá do princípio esperança, que era possível e ele ainda é. E aí como a gente pode pensar de uma forma para que as pessoas que estão nos ouvindo possam, inclusive, compreender sobre aquilo que nós estamos falando, dessa necessidade, não é nem urgente, esse é um momento peremptório, não teremos outra chance, e parece que isso é anunciado desde 1987, quando se falava do aquecimento global, você ainda traz essa perspectiva, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre agora, pensando do ponto de vista político, qual é a tarefa que está posta para a gente? Só isso, né, Perla? Não,
Eu acho que essa questão que você está colocando não vai sair da cabeça de ninguém, vai sair da ação política coletiva. Então, ninguém tem a receita do bolo na cabeça. E quem acha que tem, está completamente errado. O que a gente pode imaginar como caminhos possíveis para suscitar o debate público, coletivo, público, etc, etc. A gente tem que pensar, você se referiu a essa questão nós temos que pensar, em primeiro lugar, hoje, politicamente falando, temos que pensar em paz. Nós temos que pensar que não é ser a favor da OTAN, ou ser a favor da Rússia, ou ser neutro em relação ao ser outro. Nós temos que ser contra os dois. Nós temos que ser contra os dois significa que nós temos que ser a favor da paz. Nós temos que ser a favor da negociação política. Eu acho que existe uma pessoa hoje que está raciocinando de uma forma extremamente lúcida em relação a várias. Evidentemente o Chomsky é um deles, mas o Jeffrey Sachs, se vocês olharem na internet, no Facebook, no YouTube, os programas que ele tem feito sobre a questão da guerra da Ucrânia, é uma posição extremamente correta. Ou seja, nós temos que pensar em negociação, temos que pensar em mesa de negociação, temos que pensar em paz e acertar essas diferenças na base da política e não da guerra. A guerra só gera outras guerras e isso aí é a única entidade que lucra com isso é a indústria armamentista. Então, esse é o primeiro ponto, a meu ver, porque se nós não pensarmos na capacidade que nós temos que migrar de um sistema nacional baseado na concorrência, na rivalidade, então eu sou uma nação, você é outra nação, então se eu ganho, você perde, se você ganha, eu perco, nós temos que sair desse modelo e entrar no modelo de cooperação internacional. E para isso nós temos que, de alguma maneira, colocar em causa a questão da soberania nacional absoluta. Nós temos que ter uma soberania nacional, sim, mas relativa, ou seja, ela tem que parar no momento em que existe um interesse global. Isso só vai ser possível se a gente mudar completamente o regime de organização das relações internacionais. Então, isso é um outro elemento que é completamente fundamental, né? E eu acho que a gente tem hoje no Brasil a sorte imensa de termos o governo Lula e a capacidade e a possibilidade de mudarmos as negociações climáticas em 2025, na COP30, que vai ocorrer em Belém do Pará. Vai ser assim, salvar a Convenção Quadro do Sistema, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, assim, na 25ª hora. Vai ser o momento de ressuscitá-la, porque as próximas duas COPs, a próxima será agora em 28 na Unidade das Árabes Unidas e depois, muito provavelmente, na Austrália, são países que são regidos pela indústria de combustíveis fósseis. Não é o caso de petróleo e gás, e no caso da Austrália, carvão. Então, a gente tem que apostar muito fortemente que a COP30, a missão do governo brasileiro, a missão da diplomacia brasileira, vai ser tentar levar os signatários, né, da Convenção Quadro, ou seja, as partes, né, a COP é exatamente essa convenção das partes, né, ou seja, dos signatários do acordo, eles têm que pensar em 5 questões que são fundamentais, a meu ver, são fundamentais e que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, nós temos que pensar, diminuir imediatamente as emissões de gás de efeito estufa, diminuir imediatamente o desmatamento das florestas, sobretudo as florestas tropicais, e chegar ao desmatamento zero tão cedo quanto possível, antes de 2030, se possível. Estabelecer inventários nacionais realistas das emissões antropogênicas de gás de efeito estufa, porque os inventários atuais é mentira. Os países estão comunicando à ONU as suas emissões de uma maneira completamente discrepante da realidade. Nós temos que arrancar, o quarto ponto, um cumprimento imediato das promessas e dos compromissos assumidos nas COPs, já em 2009, 2010, a COP15, a COP16, de fornecer aos países pobres 100 bilhões de dólares anualmente para as grandes questões de adaptação e de mitigação, para financiar de uma maneira com doação de recursos para os países pobres, e nós temos que finalmente pôr em prática o mecanismo financeiro de perdas e danos, tá certo? Que saiu agora finalmente
na COP lá no Egito, na COP 27. Então, esses 5 pontos vão ser os grandes pontos. Dificílimo de você conseguir isso, mas é isso que tem que ser conseguido. Então, qual é a chance do governo Lula conseguir isso? Pequena, mas é zero se a sociedade não se mobilizar a favor dele. Então, a única chance que o governo sozinho não vai fazer nada, a gente esquece, o governo sozinho não vai fazer nada, vai ter que ter gente na rua, vai ter que ter gente encorajando o governo, pressionando o governo, apoiando e pressionando ao mesmo tempo o governo para que ele se coraje e tenha força para, de alguma maneira, ter esse respaldo da sociedade, entendeu? Esse respaldo e essa cutucação da sociedade. Mas respaldo parece uma coisa assim muito bonitinha, né? Não, tem que cutucar também, tá certo? Então é isso, essas duas coisas é que eu acho que nós temos que agora... E mais uma vez nós voltamos para a questão da educação, porque a sociedade não está mobilizada para isso. Ela não está mobilizada porque ela não está percebendo isso, e em grande parte por quê? Bom, porque ela está sob uma barreira de desinformação violenta nas redes, e, em segundo lugar, porque ela vive uma situação muito difícil economicamente. Quando o cara não tem dinheiro para pagar o aluguel, para pagar... Ele está pensando, concentrações atmosféricas de gás de efeito estufa, isso aí eu vejo depois, tá certo? Então, o governo Lula, eu acho que ele tem uma missão que é muito importante também internamente, e eu acho que é isso que o governo Lula melhor sabe fazer, mais quer fazer e melhor sabe fazer, que é você criar uma rede de proteção para a pobreza extrema e para a pobreza de forma geral, de maneira que a pessoa possa, de alguma maneira, ter um mínimo de segurança existencial, alimentar, sanitária, etc., para que ela possa respirar e enfrentar os problemas sistêmicos e não os problemas do dia a dia que a sufocam completamente. Então, o governo Lula, eu não queria estar na pele do Lula, porque é extremamente difícil o que tem que fazer, né? É uma missão muito, muito complicada, mas eu acho que ele está lá para isso. Mas ele está lá para isso se a gente também estiver lá para participar disso aí, né? Para participar desse processo. Eu acho que essa sua fala merece um recorte para se tornar um mantra, né? Para a gente, para o governo, porque as cartas estão postas, na verdade, né, Luiz? Exatamente. Marques. E vamos fazer mais uma rodada rápida aqui de perguntas, um pouco mais diretas, e eu chamo o professor Pedro Jacob novamente. Então, Luiz, são tantas as questões, não? E, de fato, nós temos essa dimensão do macro e do micro, onde nós podemos contribuir mais de fato, na escala do micro, mas, ao mesmo tempo, pressionar para agendas macro do governo, não? Então, eu vejo assim que vai ser importante realmente para o governo Lula fortalecer esta agenda continental, por exemplo. Acho que ela é muito importante. E aí nós temos justamente a dimensão, como se descarboniza, não? Ou seja, que além do nosso wishful thinking, não? Como se descarboniza, não? Eu acho que essa é a primeira indagação, não? E voltamos um pouco a isso, ou seja, você no livro também fica falando, a economia não resolve, é a política, mas a política são os acordos. Ao mesmo tempo que também o governo Lula não adianta achar que vai ser o salvador da humanidade e resolver o problema da crise na Ucrânia, porque é uma luta que está misturando Estados Unidos, China e Rússia, neste momento, como grandes atores, não? Obviamente, a OTAN no meio. Então, de certa forma, eu volto um pouco às perguntas, ou seja, nós precisamos avançar nesse diálogo com a sociedade. E se a sociedade não está mobilizada, e principalmente uma sociedade com muita desigualdade social como o Brasil, a gente fica bastante... uma sensação de impotência também, não? Porque um pouco essa questão que estão colocando, ou seja, a sensação desse diálogo, por onde que a gente reforça o diálogo, de que maneira saímos da codificação das métricas para o diálogo com as respostas ou com as possibilidades que você coloca das propostas para a política de sobrevivência, olhando principalmente para alguns desses aspectos que estão associados à cultura alimentar e a outros aspectos, ou seja, tenta provocar um pouquinho mais aí a gente buscando essa coisa, porque obviamente que o tempo nosso é mínimo hoje
E temos que quer dizer, Pedro, a gente vive nesse mundo da universidade, né? E a gente, nesse mundo da universidade, tem sempre a tentação e a tendência muito negativa de se, né, fechar na famosa bolha acadêmica, etc, etc. A universidade tem que sair dessa posição, dentro daquilo que nós podemos fazer como pessoas que estão nesse mundo. Tem que sair dessa posição, tem que se aliar, tem que se associar, tem que criar parceiros fora. No mundo político de hoje, você tem grandes protagonistas emergentes. Tem o movimento indígena, tem o movimento negro, tem o movimento das mulheres, tem o movimento dos jovens. Esses movimentos hoje têm um peso, uma força, uma energia muito maior do que tinham 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? E a universidade, se ela não sair da sua casquinha e começar a eleger esses parceiros, MST, em primeiro lugar, porque o MST é um modelo positivo de alimentação no Brasil, então a interação da universidade com o MST seria extremamente positiva para os dois, eu diria mais para a universidade que para o MST, mas para os dois, né? Então, os indígenas também, os indígenas podem ter a cultura indígena, as propostas indígenas marcam diretrizes muito importantes na nossa relação com a biosfera, eles sabem se relacionar, a gente não, eles têm que ensinar a gente tem que ter a humildade de aprender com eles. Então, acho que a universidade tem que sair dessa posição completamente fora da realidade em que ela está, que é de achar que ela é promotora do desenvolvimento, sair dessa ilusão e cair na real. A real é dura, a real não a realidade reserva uma posição muito menor para a universidade do que ela pensa que ela tem, e na sua condição menor, se aliar a esses movimentos sociais para que ela possa ser útil, para que ela possa honrar aquilo que ela tem de bom, que foi ter descoberto os problemas sistêmicos do clima, da biodiversidade, etc, etc. Mas não adianta descobrir se você acha que isso é suficiente para ter cumprido a sua função social, quando a universidade, no fundo, veio por causa do imposto do cidadão, né? Então, ela tem essa função, ela tem essa obrigação, e eu acho que eu sou muito crítico em relação, sobretudo, à grade curricular da universidade. Perfeito. Em grande parte, eu acho que isso é muito, muito, muito fraco. Assino embaixo, Luiz. Era o que eu queria ouvir e dizer que temos que somar dessa maneira e pensar dessa maneira. E dentro da USP, a gente está se esforçando para começar a fazer esse diálogo do clima com a comunidade, com os parceiros e com esses atores que têm que ser os multiplicadores junto aos diferentes tipos de comunidades. É isso mesmo, eu concordo e assino embaixo. Vou passar a palavra para os outros para que todo mundo ainda tenha tempo. Bom, vou passar então agora para o Dalama, para uma pergunta rápida e uma resposta na medida do possível também certeira. Fulminante. Eu vou tentar, né? Vamos tentar, né? Mas são questões assim grandes que se colocam, né? Então, mas convidar assim o Luiz Marques para um exercício utópico, né? No sentido da utopia, não um devaneio maluco, mas a utopia que nos dê, né, um caminho para que nos norteie ou nos sudeie, né, para onde a gente possa caminhar, né? E o Luiz Marques fala muito do decrescimento administrativo, né? E você, apesar de explicar, né, que o decrescimento não é um simétrico quantitativo, né, do crescimento, né? Mas em muitos círculos só o fato de você citar, né, o termo decrescimento já cria uma resistência enorme, né? Inclusive dentro da esquerda, né? Fala, né, que decrescimento é um instrumento, né, do Clube de Roma e dos países desenvolvidos, né, para manter os países subdesenvolvidos dentro da rédea curta, né? Apesar da teoria do decrescimento ser anticapitalista, né? Aí, né? Anticapitalista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, né? Como que se organizaria esse decrescimento, né? Você fala também no seu livro que você não quer fazer exercício de futurologia, nem vanguardismo, né? Mas a gente brincar com essa utopia, né? Que fala da governança global, compartilhada, descentralização do poder econômico, né? A biocracia, né? A gente fazer um exercício. A gente teve nos últimos tempos, a gente teve muita distopia, né, nesse momento
sombrio, né, no Brasil, né? Muitos filmes, Bacurau, Medida Provisória, Namoro. Agora está na hora de falar de utopia positiva, né? Um pouco também é bom. Então, rapaz, eu acho o seguinte, quer dizer, não existe, né, Marcos, uma diferença muito grande aqui no caso entre distopia e utopia, no sentido seguinte, quer dizer, se alguma coisa nós sabemos, é que nós vamos decrescer. A gente vai decrescer. A gente já está, de alguma maneira, decrescendo. Se você tirar um país como a China, por exemplo, tirar da contabilidade do PIB, né, global, já estamos decrescendo. Ou já estamos tendo crescimento próximo de zero. Só que esse crescimento zero, ou esse decrescimento, é feito da pior maneira possível. Porque nós estamos decrescendo numa sociedade que precisa crescer, que acha que é necessário crescer, uma sociedade do crescimento, no qual, portanto, o decrescimento é completamente catastrófico, é disfuncional, etc. Nós temos que pensar de outra maneira, nós temos que pensar, bom, se nós vamos decrescer, nós vamos ter quebras de safra cada vez maior, porque não existe crescimento no mundo a 2 graus Celsius. Não existe isso, então a gente tem que cair nessa real. Não existe crescimento no mundo 2 graus Celsius mais quente do que o período pré-industrial. Se nós estamos condenados a essa condição, então vamos tentar decrescer da maneira mais harmoniosa possível, decrescer da maneira mais administrada, como você disse, possível. Ou seja, vamos de alguma maneira entender que é possível melhorar o padrão de vida das pessoas se a gente tirar da nossa cabeça essa idiotice que se chama PIB. Porque o PIB não é um mensurador de bem-estar da sociedade. Os economistas mais inteligentes dizem isso sem parar. Tá certo? Vai aumentar o PIB, sabe por quê? Porque vai aumentar o número de tragédias nos furacões nos Estados Unidos e no Brasil. Vai ter que reconstruir, não vai? E, portanto, vai aumentar o PIB. Mas isso não é um indicador de que uma sociedade está evoluindo para o desenvolvimento. Desenvolvimento e crescimento nunca foram a mesma coisa. Hoje são o contrário. Então, nós podemos decrescer para poder desenvolver. É essa que é a questão. Nós temos que decrescer para poder desenvolver. Então, a esquerda, nesse caso que você está falando, que eu acho que está perfeitamente certo, ela tem um pensamento muito próximo da direita, da extrema-direita, inclusive, que é extremamente nacionalista. E a esquerda tem uma certa dificuldade de sair disso, mas vai ter que sair, porque ela está no século XXI, gente. E o século XXI colocou a coisa de outra maneira. Tentei ser rápido. Foi. Agora vamos também rapidinho com o Robson. Eu tirei o fone porque estava dando umas falhas. Tá tudo bem? Tá tudo bem, perfeito. Bom, eu vou ser muito rápido, Luiz. Falando em descentralização, existe uma tendência, uma linha de pesquisa que eu tenho abordado, que são as descentralizações de infraestrutura. Existem esses conceitos de infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, que trabalham no conceito também de você buscar a descentralização. Então, um exemplo muito rápido, em vez de eu buscar água a 300, 250 quilômetros, eu vou tentar captar o máximo possível na bacia onde eu me encontro, na bacia hidrográfica onde me encontro. Em vez de eu mandar esgoto passear, como aqui na região metropolitana de São Paulo, que ele passeia pela região, né, vai para a ET Barueri, a ET ABC, eu vou tentar tratar o máximo possível ali, ou até no próprio edifício. E eu tenho notado também que existe na concepção de energia, de buscar esse processo de descentralização energética, aí tem o conceito dos edifícios zero energy building, a questão, por exemplo, de produção agrícola, a agroecologia em área urbana, para você buscar ter o máximo de materiais, ao mesmo tempo também que minha formação original, que é arquiteto, faz muito tempo que eu não trabalho com arquitetura, mas de você buscar também materiais de baixa pegada de carbono que estejam mais próximo onde você se encontra. Então, a mesma coisa. O material viajar o globo ou o país, eu vou buscar aquilo que eu tenho aqui nessa região onde eu estou. Ou, por exemplo, se eu estou lá
na região amazônica, no Acre, por exemplo, vou ter um pouco mais de madeira. Então, eu queria jogar essa provocação para ti, Luiz, assim, eu sei que não é o suficiente, mas eu vejo uma tendência muito forte de buscar essas regionalizações, essas descentralizações de um processo que, por 30 anos, né, ou mais, 40 anos, que nós buscamos assim, romper todas as fronteiras globais aqui, né? Chegar material que vem da China, uma parte que vem aqui do Brasil, da Colômbia, etc. Totalmente de acordo, Robson, absolutamente de acordo com você. E você passeou por diversas dimensões dessa questão, as cadeias curtas, tá certo? As mais curtas possíveis, descentralização energética. Isso é a tendência, isso é a necessidade, certo? E eu diria, eu só complementaria com a questão alimentar. Uhum. Nós temos que comer comida do território. Né? Quer dizer, a distância entre o produtor e o consumidor do alimento tem que ser a menor possível. Né? E existem experiências muito interessantes de hortas comunitárias dentro da cidade, dentro do bairro, dentro do quarteirão. Né? Isso eu não conheço nada em São Paulo nesse aspecto, mas acho que seria extremamente interessante a gente pensar nesse tipo de comunitarização, digamos assim, da alimentação, ou, em todo caso, para consumir aquilo que é produzido num raio de mínimos quilômetros, o menor número de quilômetros possíveis, né? E aí o MST tem mais uma vez nos ensina muitas coisas, entre outras coisas essas, exatamente, ou seja, a ideia de um produtor um pequeno produtor que está próximo do consumidor. Isso, para mim, é completamente fundamental. Fundamental, e a gente vai vai diminuir a nossa pegada e vai melhorar a nossa alimentação. Né? A gente vai sair da alimentação produzida, que devia ser até a palavra alimentação entre aspas, produzida pelo agronegócio, que é completamente envenenada, cheia de antibióticos, a comida processada, ultraprocessada, a carne ultraprocessada, embutido, tudo isso aí faz mal para a gente, não faz bem, faz mal, não alimenta, adoece. Então, essa é a grande questão. A gente pode diminuir a nossa pegada e melhorar nosso padrão de vida. Essa que é a win-win, né? Como se fala, você ganha dos dois lados. E, finalmente, retorna agora Raquel Traber para fazer sua pergunta final. Sem som, Raquel, sem som. Tirou? Está sem som. A gente conversou, e vai ser bem rápida, sobre a educação, que eu acho que é o antídoto contra o catastrofismo e o colapsismo, né, do sistema. Como é que a gente pode esperançar e também contar com a educação e aprender com o bem viver? Olha, eu acho que tem Você ia falar mais? Né? Eu acho que tem as duas coisas, né, que a gente tem que combinar. A gente tem... vamos fazer um curso com uma comunidade, presencialmente, pequeno, tem um pequeno alcance do ponto de vista, vamos dizer assim, do número de pessoas atingidas, mas esse alcance é de uma grande qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que usar a rede também. A extrema-direita, os vilões, eles estão usando a rede de uma maneira muito eficiente. A gente tem que aprender a usar a rede para o bem, usar a rede para informar, para educar, etc. Então, eu não acho que as duas coisas se contrapõem, muito pelo contrário, eu acho que elas se complementam muito bem. Eu gosto muito de falar com as pessoas em presença, mas eu acho que a gente tem que ter também, vamos dizer, tranquilidade e estar à vontade para fazer cursos online, né, para fazer cursos remotos e para atingir o maior número possível de pessoas. Nos dois casos, a questão da divulgação é muito importante. E a gente é muito ruim de divulgação. Então, a gente tem que aprender a divulgar, a gente tem que aprender a seduzir, a mostrar uma possibilidade de curso que seja mais atraente,
E isso supõe também uma linguagem que a gente tem que evoluir, porque a linguagem da universidade é uma linguagem muito, muito árida, né, e pouco interessante. Mas Obrigada. Bom, é difícil, né, resumir um tema tão complexo, um debate tão profundo em apenas 90 minutos, né? E certamente o livro Luiz Marx, Decênio Decisivo, vai suscitar ainda muitas outras discussões para frente, e é por isso que a gente já estende aqui um convite para um próximo Fala Fades. E que esse livro seja inspiração também para ações concretas e mudanças fundamentais para a nossa sociedade, pois o tempo pede isso. E como pontua nosso autor, Luiz Marx, nada pode ser considerado impossível para nós perante uma ameaça existencial. E faz coro às belas palavras da Raquel agora na sua pergunta final, né? E o livro também nos diz: coloquemos esperança no impossível, mas a gente tem que fazer isso agora. Eu gostaria que o professor Luiz Marx se despedisse rapidamente, deixou aqui já o meu agradecimento para os convidados, para que a gente possa fazer o encerramento do programa de hoje. Olha, eu fico muito até emocionado com essa receptividade, esse companheirismo, essa cordialidade e esse interesse compartilhado que nós todos estamos tendo aqui com os problemas que suscitaram esse livro e que, de alguma maneira, tem suscitado todas as reflexões. E a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: não me convidem mais, porque senão eu venho. Então a ideia é essa, eu estarei aqui cada vez que vocês me convocarem com um prazer renovado. Muito obrigado novamente, gente. Muito obrigado, Raquel da Lama, Robson, professor Pedro Jacob, querido Luiz Marx. O Roda Fades de hoje teve a coordenação geral da querida jornalista Karina Bartels, roteiro de Ive Bins, operação de StreamYard de Ives e Mariana Frederic, arte do Júlio Ladeia, divulgação do Júlio Ladeia e Mariane Frederic. E se você quiser assistir esse programa novamente ou alguma das outras 90 edições do Fala Fades, acesse a playlist que está aparecendo na sua tela, disponível no canal da TV GGN no YouTube. Um beijo para vocês, fiquem agora com o jornalista Luiz Nassif e as notícias com a melhor análise. Um beijo para todo mundo e até logo. Até uma próxima. Muito bem.